Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série sobre fundamentos e aprendendo conceitos teológicos importantes para o nosso coração. Nós vamos falar hoje sobre regeneração, justificação e santificação. O que são esses três conceitos à luz da palavra de Deus e como compreendê-los de maneira didática, fácil, objetiva e clara ao nosso coração. Então, espero te abençoar de alguma maneira, te fundamentar na palavra de Deus em conceitos cristãos, conceitos implícitos na Bíblia Sagrada, que nos ajudem a entender aquilo que Jesus fez por nós e aquilo que nós, pela graça de Deus, através do Espírito Santo, recebemos como herança espiritual sobre as nossas vidas. O primeiro conceito é a regeneração. Regeneração significa ser gerado novamente. Nós que estávamos mortos em nossos pecados somos regenerados. Nós nascemos de novo, nascemos para Deus, conforme João 1,12. Então nós ensinamos como cristãos que a regeneração é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, ou seja, só o Espírito Santo pode operar isso na vida do crente, de maneira sobrenatural, de maneira extraordinária. Olha o que diz João 1,12. A Bíblia diz em João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, aqui Jesus, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E Jesus é interessante, ele deixou de ser unigênito e passou a ser, logo depois da sua obra expiatória na cruz do Calvário, o primogênito dentre muitos irmãos. Então, regeneração é o mesmo que nascer de novo, nascer para Deus através da operação do Espírito Santo. E o que os cristãos ensinam é que a regeneração é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, por meio da qual a natureza e a vida divina, a vida de Cristo, são concedidas a nós. É o que diz também João 3, de 3 a 8 e Tito 3, 5. Essa regeneração ela é instantânea e se dá exclusivamente pelo poder do Espírito Santo de Deus, mediante esse poder operando através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, quando nós ouvimos essa palavra poderosa de maneira instantânea e exclusivamente por esse poder extraordinário, sobrenatural de Deus, nós respondemos ao chamado da salvação e nascemos de novo ou fomos regenerados. Então também quando o pecador arrependido é capacitado pelo Espírito Santo, ele responde então com fé a provisão divina da salvação. É graça de Deus, é provisão do Senhor. A regeneração também genuína, muito importante nós aprendemos, ela é manifestada através de frutos dignos de arrependimento. Frutos de arrependimento, demonstrados através da nossa conduta, através de atitudes retas, novas atitudes que eu e você passamos a ter pela operação desse Espírito de Deus, e é comprovada e resulta aí então, pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo, em boas obras. É o que fala 1 Coríntios 6, de 19 a 20 e Efésios 5, de 17 a 21. Colossenses também 3, 12 a 17, 2 Pedro 1, de 4 a 11, fala sobre essas boas obras que surgem a partir da operação do Espírito Santo para o louvor e glória de Deus e não nosso. Então a obediência leva o cristão a ser cada vez mais conformado também pelo poder do Espírito à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas almas. Sendo então o ápice dessa conformidade a glorificação que o cristão experimentará na vinda de Cristo, ou também conhecido como o arrebatamento da igreja. Se nós estivermos mortos, com essa glorificação ocorrerá através da ressuscitação dos santos, ou a ressurreição, melhor dizendo, a ressurreição dos santos, conforme Romanos 8,
de 16 a 17, 2 Pedro 1:4, 1 Coríntios 15, é um capítulo inteiro sobre a ressurreição dos santos e sobre esse momento do arrebatamento, e 1 João 3, de 2 a 3. A justificação, esse conceito tão importante para compreendermos o que é a justificação. Nós cristãos ensinamos que a justificação diante de Deus é um ato soberano de Deus, é um ato divino. É o que diz Romanos 8, de 30 a 33. Eu vou ler para vocês, é muito importante, como texto-chave, Romanos 8, de 30 a 33. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz de 30 a 33: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? E no 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. No 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. E quem nos separará do amor de Deus? Então, justificação é isso. É um ato divino por meio do qual Ele, o próprio Deus, declara justos, nós, cada um de nós, os santos, os salvos, aqueles que mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, se arrependem de seus pecados. É o que nos ensina Lucas 13, 3, Atos 2, 38, Romanos 2, 4, 2 Coríntios 7, 10 e Isaías também 55, de 6 a 7. E estes santos regenerados, nascidos de novo, confessam, antes disso, Jesus como Senhor soberano das suas vidas e vivem debaixo da soberania e do governo do Senhor Jesus. É o que nos ensina Romanos 10, de 9 a 10, 1 Coríntios 12, 3, 2 Coríntios 4, 5 e Filipenses 2, 11. Essa justiça, a justificação, preste atenção, não depende de nenhuma virtude ou obra humana, é ato divino, como nós falamos. É o que diz Romanos 3, 20 e Romanos 4, 6. Mas se dá quando? Quando depositamos os nossos pecados em Cristo, através da fé, mediante a fé na cruz de Cristo. É o que diz Colossenses 2,14, 1 Pedro 2,24. Então, a sua justiça, a sua bondade, tudo aquilo de maravilhoso que Jesus conquistou na cruz do Calvário, é imputada, é colocada sobre nós mediante a fé. 1 Coríntios 1, 2 e versículo 30, 1 Coríntios 6, 11, 2 Coríntios 5, 21. Desse modo, Deus, o próprio Deus, pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, o nosso Senhor. É o que nos ensina Romanos capítulo 3, 26. Então, a justificação é a ação de Deus em declarar justo o homem que, mediante a fé, colocou a sua confiança em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que é justificação. Regeneração, nascer de novo mediante a operação do Espírito Santo e a palavra que opera em nós e nos faz nascer de novo para Deus. E o que é a santificação? É muito importante o que é a santificação. É a ação divina de santificar o homem para si. Deus santificando o homem, separando, consagrando o homem para si. Mas o que mais nós podemos aprender sobre a santificação? Lembrando que aqui em Romanos 8,30 a Bíblia diz: e aos que o predestinou, nós já falamos um pouquinho sobre isso, a eleição no vídeo anterior, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, nós falamos aqui sobre a justificação, e aos que justificou, a esses também glorificou. Santificação. O que é santificação, irmãos? A Bíblia diz que sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor. É o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 2. Então, nós ensinamos que o cristão é santificado, ou seja, separado para Deus por meio da justificação e, portanto, declarado santo e identificado como tal diante de Deus. Essa santificação, ela é posicional, ou seja, uma posição diante de Deus. E ela é instantânea, através de um ato soberano de Deus alcançado pela fé. Não deve ser confundida também com a santificação progressiva que o homem
vai desenvolvendo mediante a operação do Espírito Santo. Diz respeito, sim, à posição do cristão diante de Deus e não ao seu modo de vida ou condição atual apenas. Também é um modo de vida e uma condição atual. Nós ensinamos também, através da palavra de Deus, o crente acredita que o Espírito Santo opera uma santificação progressiva, ou seja, que vai crescendo, vai se desenvolvendo, por meio da qual a condição do cristão é progressivamente transformado à semelhança de Cristo por meio da obediência à palavra de Deus e o poder concedido pelo Espírito Santo de Deus. Aí então o cristão será capaz de viver uma vida cada vez mais santa, consagrada, separada em conformidade com a vontade de Deus e se tornará cada vez mais semelhante ao nosso Senhor Jesus. É o que nos ensina João 17, versículo 19, Romanos 6, de 1 a 22, 2 Coríntios 3, 18, 1 Tessalonicenses, todo o capítulo 4 ali, de 1 a 8 principalmente, e também 1 Tessalonicenses 5, 23. Então, a esse respeito, nós cristãos ensinamos que toda pessoa salva está envolvida num conflito diário entre a nova criatura em Cristo que guerreia e que trava uma batalha contra a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. Mas através do poder do Espírito Santo que habita no cristão, no crente, ele nos fornece, Deus nos fornece todos os recursos necessários para que tenhamos a vitória. Não obstante, enquanto estivermos nessa terra, o cristão enfrentará essa luta ferrenha que nunca chegará completamente ao fim nesse mundo terreno. Todas as afirmações de erradicação do pecado nessa vida são contrárias às Escrituras, porque nós vamos lutar contra essa natureza por toda a nossa vida até morrermos, ou se nós estivermos vivos e Jesus voltar e a gente vivo, nós seremos arrebatados. A erradicação do pecado não é possível, mas o Espírito Santo nos concede vitória sobre o pecado. Aqui, pecado como natureza pecaminosa, quando eu falei, a erradicação do pecado não é possível. Pecado como natureza pecaminosa. Mas o Espírito Santo nos concede vitória, através do poder do Espírito Santo sobre todo o pecado. A Bíblia diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês já não vivem debaixo da lei, mas sim debaixo da graça de Deus. A Bíblia também fala, em Gálatas 5, 16 a 25, Efésios 4, 22 a 24, fala sobre essa batalha ferrenha, Filipenses 3, 12, Colossenses 3, de 9 a 10, e 1 Pedro 1, de 14 a 16, e 1 João 3, de 5 a 9, fala sobre essa batalha, sobre essa luta travada entre o Espírito Santo, a nova natureza, a natureza divina, e a natureza pecaminosa, o pecado que habita em nós e que de alguma maneira tenta nos assediar para nos rebelarmos contra Deus. Ok? Então tome cuidado, lembre-se, você é santificado, você é justificado e você foi regenerado se você entregou sua vida, o seu coração para Jesus e realmente tem vivido uma vida séria, honesta, correta na presença do Senhor. Lembre-se, Jesus está voltando. Prepare-se para encontrares com Deus. Ponha em ordem a tua casa. Prepare o seu coração na presença do Senhor. Conserte o que estiver errado na tua vida e que o Espírito Santo te capacite a viver uma vida abundante, triunfante. A nova Canaã nos aguarda, o céu que Jesus tem preparado para nós. Jesus está voltando. Alinha a tua vida com o céu e o avivamento descerá sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, aperta aí no sininho que tem aí na nossa direita, siga o nosso canal, dê um joinha nesse vídeo e faça seus comentários abaixo se você assim quiser. Nós estaremos orando por você, que a graça e a paz de Jesus venha sobre a tua vida. Se prepara, crente, Jesus está voltando. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Beijo do pastor Giovanni, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Amém.